eu não sei dizer não, ou eu tenho muita dificuldade em dizer não. Mais uma vez, esse é um tema recorrente que nós encontramos ao longo desses anos trabalhando com as pessoas. Essa é uma dinâmica presente em várias áreas da vida de muitas pessoas. Desde situações simples, como por exemplo, recusar um convite, como situações mais complexas, como recusar manter-se em uma situação que traz tremendos prejuízos. Eu gosto sempre de lembrar que os vídeos desse canal não são receitas ou fórmulas que servem para todas as situações. Especialmente porque existem situações mais simples, onde os recursos que nós apresentamos aqui podem ajudar muito. E existem situações mais complexas, onde muitos elementos estão presentes e que necessitam, caso a pessoa esteja aberta e disposta, de ajuda profissional e de uma rede de apoio. Sobre a dificuldade ou medo de dizer não, o que eu tenho percebido é que as pessoas não têm medo de dizer não, mas na verdade elas têm medo das consequências do não que elas dizem. E por que isso acontece? Quando eu digo não, quase que em todas as vezes, ou na maioria delas, nós corremos o risco de perder o quê? De perder o afeto, o reconhecimento e o amor das pessoas. Vocês entendem isso? Qual é a história que acontece aqui dentro? Quando eu digo não para você, você se frustra, perde admiração por mim e deixa de me amar. E qual a consequência disso? Nós ficamos sozinhos. Para quem já assistiu ao vídeo Por que nos importamos tanto com a opinião dos outros, certamente você vai se lembrar desse assunto. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link aqui para você. Ao entrarmos nessa dinâmica, nós corremos o risco de nos tornar reféns da situação, acorrentados à única possibilidade que é dizer sim para o outro sempre. O detalhe é que quando nós dizemos sim para o outro nesse tipo de situação onde existe um prejuízo pessoal, nós dizemos não para nós. Nesse movimento repetitivo de não colocarmos os limites, porque dizer não, em última instância, é colocar limites, nós vamos acumulando prejuízos, até o momento em que chegamos no nosso limite. E no nosso limite, cada um do seu jeito, invariavelmente, explode ou se afasta das pessoas, ou se cala e se entristece profundamente. Ao reforçar esse ciclo, nós sentimos que somos cada vez menores, mais inseguros e com uma avaliação negativa de nós mesmos. Ou nos sentimos cada vez mais sobrecarregados com determinada situação em função dos prejuízos acumulados. Eu gostaria de compartilhar aqui algumas coisas que podem nos ajudar nesse processo de dizer não para situações onde ele é necessário. Primeiro, reconhecer o próprio valor. Reconhecer o próprio valor é fundamental para colocarmos limites, que é dizer não. Imagine que você está numa relação onde você faz tudo o que o outro pede e você nunca diz não. Ao fazer isso, teoricamente, a admiração do outro deveria aumentar significativamente, não é mesmo? Porque você faz tudo o que o outro pede. Mas, na verdade, o que é que acontece quando você se relaciona com alguém que faz tudo o que você quer? Que abre mão de tudo, dos próprios sonhos e dos próprios desejos para te atender? Exatamente. Você perde a admiração por essa pessoa e se sente menos atraído. Aos poucos, ao experimentar esse modelo de colocarmos os limites, nós percebemos que isso, na verdade, aumenta o nosso valor e a admiração que o outro sente por nós. Quando nós podemos fazer isso, nós exercitamos o movimento de dizer não com respeito e com amor. Embora isso nos cause um desconforto em certo nível, nós sabemos que isso é fundamental para o bem-estar
dessa relação. Quando eu tenho consciência do meu valor, o processo de dizer não se torna mais suave e mais tranquilo. E ao dizer não de forma adequada e nas situações adequadas, isso potencializa significativamente o nosso valor. Se ainda é difícil para você esse movimento de reconhecer o seu próprio valor, nós temos um vídeo que fala sobre falta de amor próprio e traz 2 dicas para desenvolver o amor próprio e a autoestima. Talvez ele possa te ajudar e eu vou também deixar o link aqui. O segundo ponto é reconhecer o não como um ato de amor. Porque um outro ponto que dificulta muito o processo de dizer não é que a maioria das pessoas vincula este ato a uma demonstração de desafeto ou de desamor. Lembram da dinâmica inicial instalada em nós? Se eu entrego desafeto para o outro deixa de me amar. A questão é que, na verdade, o movimento de dizer não, que é em última instância o movimento de colocar limites, na verdade é um ato de amor próprio e também com o outro. O que acontece com uma criança que não recebe limites ou nunca recebe um não? Quando você olha hoje para a sua história, para os limites que você recebeu quando você era criança, você reconhece isso como algo importante que te ajudou a ser quem você é ou não? Não que isso seja uma regra, mas quando você olha para os seus professores, por exemplo, geralmente os que mais te ajudaram eram aqueles que deixavam você fazer tudo aquilo que você queria ou aqueles que com firmeza e com respeito colocavam os limites necessários? Exatamente. Ao olhar para essas situações, você talvez possa transformar um pouco a forma como você olha para o não e reconhecer o amor contido nele. O terceiro ponto é sustentar a culpa por dizer não e também as consequências. Eu percebo que esse é um outro ponto que dificulta muito o processo do não, que é sustentar o desconforto. O peso na consciência ou a culpa que muitas vezes isso traz. Para quem tem filhos ou alguém sob seus cuidados, quantas vezes você já não sentiu o coração apertado ao dizer um não? Ou na relação com seus pais, por exemplo. Quantas vezes você já sentiu o peso na consciência de dizer: isso aqui eu não posso fazer? Compreendam que nós, invariavelmente, preferimos não sentir a culpa ou a consciência pesada. Por isso, muitas vezes, nós escolhemos o caminho que parece mais fácil, do sim, onde, na verdade, seria necessário um não. O que nós não percebemos é que esse sim, repetido em todas as situações, tem um preço que um dia vai chegar. A consciência leve e momentânea do dizer sim, ao longo do tempo, se converte no prejuízo acumulado do não que não foi dito. Às vezes nós vamos ter que sustentar esse desconforto e o peso de dizer não. Isso faz parte da nossa vida e da nossa experiência enquanto seres humanos. Além disso, nós temos as consequências do não. Nessa situação, ao dizer não, vou precisar me reinventar, vou ter que sair da minha zona de conforto, eu vou ter que abrir mão dos ganhos secundários que eu tenho, eu vou ter que enfrentar o julgamento dos outros, eu vou ter que enfrentar a reação do outro. Eu já estou pronto para isso? Se eu ainda não estou, eu consigo sozinho ou eu preciso de apoio? Muitas vezes o processo do não, especialmente nas situações mais complexas, precisa ser construído. E se é isso que você escolhe, dedique-se a esse processo. Outro ponto importante é nem um extremo nem o outro. Bruno, agora que eu assisti esse vídeo, você vai ver só. Eu virei uma máquina de dizer não, ninguém mais me impõe nada. Cuidado com as armadilhas. Nunca dizer não é uma prisão. E sempre dizer não é outra prisão. O autoconhecimento amplia a nossa consciência e o nosso repertório e nos concede a liberdade de avaliar em qual situação cabe o não, em qual situação cabe o sim. Lembre-se de que não existe uma fórmula para todas as situações. A beleza da consciência é poder olhar para cada uma das situações da nossa vida
como única e encontrar a melhor forma de agir. E se você sente que você já quer exercitar esse movimento de dizer não, mais uma vez eu deixo aqui um convite e uma ação concreta para que isso não seja só mais um vídeo que você assistiu. Quando você estiver em uma situação onde um não seja necessário, procure perceber qual é a dinâmica que está atuando. Eu não estou reconhecendo o meu valor? Eu estou considerando esse não como um desafeto? A culpa de dizer não está muito grande? Ao fazer essas reflexões, perceba se isso te ajuda no processo. Boas experiências e vamos em frente.